Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou comentar a respeito de 3 livros que nós compramos aqui em casa, o famoso recebido pago, não é mesmo? Eh, os livros são 3 tomos, na verdade, do comentário ao Evangelho e ao Apocalipse de São João, escrito, é claro, por Santo Agostinho. Então aqui nós temos o tomo 1, não sei, acho que vai ficar espelhado para vocês, né? Mas é bem belo, bem bonito mesmo. O tomo 2, dá pra ver aqui pela figurinha, né? E o tomo 3. Bem, sobre esses livros que chegaram aqui em casa, como que eu já vou gravar um vídeo? Eu já li tudo isso? Obviamente que não. Mas eu fiz uma inspeção literária neles antes de colocá-los na minha prateleira. É assim, uma inspeção literária é você pegar, abrir o livro, é, ler, né, alguns comentários que provavelmente existam, é, alguma nota do tradutor, ler ali na parte de trás do livro, né, as resenhas que se encontram de repente. E aí, a partir disso, ter um panorama geral, começar a folhear o livro mesmo, a observar como que ele é constituído, quais são os títulos, se ele tem, né, títulos, às vezes o livro não tem, às vezes ele só é marcado por capítulo 1, capítulo 2, né? Mas se ele tiver o nome nos capítulos do que se trata, dá aquela inspecionada. E a partir disso, de repente, fazer uma leitura de. Eles chamam de leitura dinâmica, né? Para captar alguns fragmentos que de repente você considere importante e a partir disso fazer até mesmo algumas anotações no próprio livro, alguma marcação de alguma citação que te impacta no primeiro momento. Isso ajuda bastante você compreender o que tem dentro, qual é o conteúdo de fato do livro, antes de você colocar ele na sua prateleira. Porque aí, a partir do momento que você de repente está estudando outra coisa, fazendo algum texto, escrevendo alguma coisa, você pode recorrer, você pode lembrar: ah, aquele livro tem um texto sobre isso. E embora você não tenha lido ainda, você saiba que esse texto existe lá, você vai recorrer a esse texto. Então, isso facilita muito a sua pesquisa, a sua obra em si, certo? Então, essa é uma leitura inspecional. Gosto de fazer de vez em quando, dependendo do livro, né? Dependendo do conteúdo, é interessante fazer isso antes de colocá-los na prateleira. Então, só para falar novamente, né? Esse livro ele é dividido em 3 tomos. E do que é constituído depois dessa inspeção que eu fiz? São as homilias de Santo Agostinho. Nossa, incrível, né? Falando aí sobre os evangelhos. E o último tomo, o tomo 3 ali, na metade para adiante, ele vai falar sobre, são as homilias a respeito do Apocalipse de São João. Então, sempre vai ter na, naquele comentário que ele vai fazer, naquela homilia, vai ter o trecho do evangelho ao qual se refere, e aí em seguida as homilias que ele fez sobre aquele evangelho. Então, porque de fato, não é sempre a mesma, não é sempre a mesma forma de falar ao povo. É, sempre vai haver algo para ser extraído, né, dos textos dos evangelhos. A Bíblia inteira, na verdade, é um livro que ele é inesgotável em si, porque você sempre vai extrair coisas novas. Ele é repleto de camadas de alegorias. Então, você consegue extrair ali a cada leitura algo novo. É impressionante a fonte inesgotável que é a Bíblia Sagrada. Não é à toa que também é um livro que é uma abertura também para novos modelos de literatura, literários, né? De gêneros literários no mundo, na humanidade. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável de alegorias também para a gente ler e a cada vez refletir mais sobre um tópico novo. E é isso que Santo Agostinho faz em suas homilias. É isso que, na verdade, geralmente muitos sacerdotes fazem ao estudar um texto. Por mais conhecido que ele seja, debruçar-se novamente sobre esse texto e extrair dali algo, uma fonte nova, é uma grande graça, principalmente para o povo, né? Um sacerdote que prepara ali sua homilia,
a cada vez, por mais que conheça, não é aquele sacerdote que olha o evangelho, ah, é esse aí, então eu já sei o que falar. Não, aquele homem que se debruça a falar a respeito disso, a estudar novamente aquele trecho por meio do Espírito Santo. É isso que Santo Agostinho faz, e é isso que muitos sacerdotes também fazem hoje. Por isso é importantíssimo, né, esse momento da celebração. O evangelho em si, né? Não é à toa que as pessoas no rito católico levantam no momento em que será proferida ali o evangelho, né? Bom, no último tomo também, como eu havia falado, ele vai falar bastante sobre o Apocalipse. Também é dividido meio semelhante, então vai ter os trechos, né, do Apocalipse que serão comentados, e daí no final as homilias referentes ao Apocalipse em si. E nesse período, né, é bem interessante que Santo Agostinho ele vai retomar a questão central do livro Apocalipse, que é a nossa salvação, né? Esse livro em si, nossa, o livro do Apocalipse é um livro repleto de símbolos, de alegorias mesmo, camadas e mais camadas que nós podemos extrair desse livro. Tem muita gente que, ao ler, infelizmente se desespera. Mas até preciso tomar muito cuidado com isso, porque não é essa a intenção do livro, não é o desespero, não é levar nenhum povo a desesperar. Mas a gente precisa analisar, né? Porque senão, se a gente se desespera, porque lendo o livro, o Apocalipse, a gente pode observar o que está acontecendo hoje e achar, meu Deus, acabou, perdi, não tenho mais salvação, meu Deus, se desesperar dessa forma, né? Mas a gente tem que lembrar que Apocalipse significa revelação, que vem do grego, né? Revelação. E de fato, São João nos revela como vai ser, como será o fim dos tempos. E esse livro ele tem duas maneiras de ser lidos. Você pode ler esse livro e considerar esse livro um refrigério para sua alma, porque você percebe que você, de repente, de alguma maneira sofre algum tipo de perseguição, você padece de alguma coisa pelo fato de seguir a Cristo. E você, ao ler esse livro, você sente um alívio, porque vale a pena, no fim das contas, porque você está do lado certo, e ele vai voltar triunfante e vai ser justo, muito justo, com todos. Todos receberão aquilo que plantaram durante a vida. Vão colher aquilo que plantaram. E também existe outra maneira, né, de ler esse livro. A própria razão da conversão, né? Pode ser a razão da conversão de muitas pessoas ao ler esse livro e perceber que o que estou fazendo com a minha vida? Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Pelo jeito, o tempo é curto. Em si, de qualquer forma, comparando com a eternidade, o tempo sempre vai ser curto. O nosso tempo aqui na Terra é curtíssimo, é um instante. Então, analisando esses aspectos, é um grande momento de conversão, o livro do Apocalipse em si. Claro que é preciso ler com o coração aberto, né? Daí a graça pode ser infusa. Bem, e a gente sempre precisa lembrar que a Bíblia ela é um livro repleto de profecias que culminam em Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, veio ao mundo e cumpriu todas as profecias que estavam ali escritas anteriores. E o Apocalipse fecha esse livro com mais uma profecia, que essa ainda não se cumpriu. Então, ele de fato, é um livro que não terminou ainda, né? Então, a gente termina pensando, né? A gente termina esse livro refletindo de que lado eu quero estar, como eu estou agora, estou preparada, e se for amanhã? Porque a gente nunca vai saber o dia, nunca vai saber quando Deus vai voltar. E essas profecias que acontecem por aí, né? São todas as datas específicas, então a gente já sabe que não será, porque o livro do Apocalipse é muito claro em dizer que todas as datas que te disserem não serão. Vai ser um momento que ninguém vai esperar. Então, é bom estar preparado, não é mesmo? E, enfim,
Eu gostaria até de terminar falando o seguinte, que na inspeção observei também Santo Agostinho falando bastante, ao analisar as nossas realidades, né? Por exemplo, vou puxar para a nossa realidade hoje. Tem muita coisa acontecendo no mundo, guerras, verdadeiras ditaduras acontecendo por aí, né? Então a gente vê que o povo de Deus principalmente, né? O povo cristão está sendo oprimido de todas as maneiras possíveis. E uma opressão que nem na Idade Média ocorreu. Veja, esses fatos podem levar a gente a desesperar, a querer botar a nossa fé total em um homem, por exemplo, algum político, por exemplo, alguma pessoa, né, que ali está dizendo alguma coisa que de repente acenda em nós alguma esperança. Mas a gente tem que lembrar que nós não podemos depositar a nossa fé em nenhum homem, porque os homens são de carne e osso, hoje existem, amanhã serão pó. Nós precisamos depositar toda a nossa fé em Jesus Cristo e não esquecer que, embora eu sofra nesse mundo, o meu sofrimento, por maior que seja, ele é passageiro, ele vai acabar. E, a partir disso, depois que esse sofrimento acabar aqui na Terra, virá a eternidade. Então, nós precisamos manter os nossos olhos voltados para o alto, focados naquilo que importa, naquilo que é eterno, naquilo que é perene, certo? Não é efêmero. E aí eu termino perguntando para você: você tem medo do Apocalipse? Você tem medo desse livro? Ao ler esse livro você se desespera? Você não gosta de ler? Você sente algum incômodo? Ou você tem esperança ao ler? Porque quando a gente faz essa leitura, conforme a nossa interpretação, fala muito da nossa consciência. Se você se desespera, de repente é a sua consciência gritando contigo: muda de vida. Certo? Esse é o meu vídeo de hoje, mais simples, mais compacto, mas também importante. Obrigada, até a próxima!